Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E vamos aos destaques. Frio e geada contínuos podem elevar custo da produção de leite. Embrapa Clima Temperado cedia novamente a abertura oficial da colheita do arroz. Classificatórios ao freio de ouro levam novos exemplares para as finais. Farsul aponta que produtores rurais devem ter margem de lucro menor nesta safra. Autoridades reforçam vigilância para evitar a entrada da peste suína africana no estado. Uso de dados e tecnologia auxiliam a combater crimes praticados no campo. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Nos próximos 7 dias, haverá temperaturas amenas e pancadas de chuva no Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, o ar seco seguirá predominando, com elevação da temperatura e valores que deverão alcançar 30 graus em vários municípios. Na segunda-feira, a presença da massa de ar quente e úmido manterá as temperaturas altas, com grande variação de nuvens em todo o estado, mas a aproximação de uma frente fria provocará pancadas de chuva na Campanha e Zona Sul. Na terça e na quarta-feira, o deslocamento da frente fria vai provocar chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados. Os volumes previstos são baixos e deverão ser inferiores a 10 milímetros na maioria das regiões. No Alto Uruguai, Planalto e na Serra do Nordeste, os volumes oscilarão entre 10 e 20 milímetros e poderão alcançar 35 milímetros nos campos de cima da serra. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A semana anterior iniciou com chuvas na maior parte das regiões do estado, seguidas por forte onda de frio que derrubou as temperaturas e provocou geada em vários dias consecutivos. Em algumas localidades, ocorreu neve. De acordo com o informativo conjuntural produzido e divulgado pela Gerência de Planejamento da Emater, em geral, nas lavouras de trigo em desenvolvimento vegetativo, que são 96%, não houve maiores impactos em virtude de as plantas serem tolerantes às baixas temperaturas. Os 4% restantes das áreas cultivadas estão na fase de floração. Com o retorno da umidade dos solos, os produtores deram continuidade aos tratos culturais. Foi reinaugurado nesta semana o prédio do escritório central da Emater, localizado na rua Botafogo, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, que havia incendiado em junho de 2018. Ao participar do evento, o governador do estado, Eduardo Leite, destacou que em seu governo a Emater tem toda a atenção, porque é fundamental que se possa aumentar a produtividade do campo no estado por meio dos serviços de assistência técnica, extensão rural e social prestados pela instituição. A obra, que levou cerca de 2 anos para ser concluída, passou por diversas fases: desocupação do prédio, recuperação estrutural, planejamento e execução dos projetos complementares.
A partir de meados de julho, o retorno dos empregados ao prédio iniciou gradativamente e deverá ser concluído no decorrer do mês de agosto, observando os protocolos de saúde conforme decretos. O novo presidente da Emater e superintendente-geral da Ascar, Edmilson Pedro Pelizari, tomou posse nesta semana. Ele substitui Geraldo Sandri. Pelizari agradeceu ao ex-presidente, aos diretores técnico e administrativo, às gerências e a todos os colaboradores pelos 3 meses que esteve na condição de assessor especial da presidência. Na ocasião, também foi apreciada e homologada a indicação de Lino Raman para o cargo de diretor administrativo da Emater e superintendente administrativo da Ascar, em substituição dos impedimentos do atual diretor Vanderlan Vasconcelos. O novo presidente é formado em administração e em direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Atuou durante 10 anos na iniciativa privada e em cooperativas, além de ser ex-prefeito do município de Pinhal. Embrapa Clima Temperado cedia novamente a abertura oficial da colheita do arroz. Evento marcado para fevereiro de 2022 ocorrerá pela 4ª vez consecutiva em Capão do Leão. Nestor Tipa Júnior. A Embrapa Clima Temperado vai sediar pela 4ª vez consecutiva a abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Em 2022, no período entre 16 e 18 de fevereiro, a 32ª edição do evento terá como tema a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares, novos desafios. De acordo com o chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso, o sentimento é de consagração. Para nós da Embrapa, é uma honra sermos correalizadores do evento, apoiando a Federarroz e interagindo efetivamente com as cadeias produtivas envolvidas. Quase uma centena de expositores e milhares de visitantes são esperados nesse momento máximo da ourizicultura. Pedroso destaca que a Embrapa, por meio de várias de suas unidades de pesquisa, gera cultivares e tecnologias para a otimização de sistemas integrados de produção do arroz, soja, milho e pecuária. Afirma que, por isso, é muito importante divulgar essas tecnologias a partir de uma das bases da Embrapa, no caso, a Estação Experimental Terras Baixas, localizada em Capão do Leão. A abertura oficial da colheita do arroz é organizada pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, com a correalização da Embrapa e o apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, na condução das lavouras. O evento do ano que vem seguirá o formato híbrido com atividades presenciais e online. A programação contará com feira, palestras, debates, homenagens, ato da abertura oficial e as vitrines tecnológicas, que já possuem cerca de 90% de seus espaços confirmados por parte das empresas participantes. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. As empresas fornecedoras de sementes do programa Troca-Troca da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural estão autorizadas a fazer a entrega de sementes para todas as regiões do estado. No início da semana, dia 26 de julho, o programa iniciou as entregas de sementes de milho e sorgo para prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas em parte dos municípios das regiões produtoras de milho. O atendimento prioritário para os agricultores dessas regiões era fundamental em função do início da semeadura da cultura. Em todo o Rio Grande do Sul, vão ser disponibilizadas 122.500 sacas de sementes de milho e sorgo, atendendo a demanda de 43.600 agricultores por meio de 491 entidades em 391 municípios. O Sicob deve financiar até 25 bilhões de reais na safra 2021-2022, segundo estimativa da instituição. Com atuação focada principalmente nos pequenos e médios produtores rurais, o Sicob concedeu cerca de 19 bilhões e 800 milhões de reais em crédito rural durante o ano safra anterior. De acordo com o diretor comercial e de canais do Sicob, Francisco Reposse Júnior, o aumento de 26% na expectativa de novas concessões de crédito se deu porque, apesar dos percalços enfrentados durante a pandemia, o setor do agro está otimista com a produção dos próximos meses,
O dirigente explica ainda que o Sicob atua tanto com recursos próprios quanto com linhas de financiamento do BNDES, além de contar também com fundos governamentais como o Funcafé e o FCO. A consolidação dos dados coletados pelos painéis do programa Campo Futuro aponta que as margens de lucro obtidas pelos produtores na safra 2020-2021 foram históricas, mas não devem ser mantidas para a próxima. O levantamento é feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, em parceria com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, e o CPEA. No caso da soja, principal cultura no estado, os custos relativos aos insumos tiveram uma redução na comparação entre as safras 2019-2020 e 2020-2021. Mesmo assim, as sementes registraram um aumento de 38%. Conforme Rui Silveira Neto, isso aconteceu porque os valores de sementes, especialmente as intactas, estão relacionados com a taxa cambial. Já a safra de milho recuperou a perda da produtividade na comparação com 2019 e 2020, mas ainda está distante do potencial, segundo o estudo. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 72,56 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 250,67 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 89,38 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 154,03 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 80,91 a saca de 60 quilos. O programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números
produção da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 11,08 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,60 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,06 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,98 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Embora no volume as exportações totais de carne bovina in natura e processada tenham apresentado queda de 1% no mês de julho, a receita com o produto pela primeira vez na história ultrapassou $1 bilhão mensal, com crescimento de 30% nos valores, o maior registrado até aqui. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo, que compilou os dados fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, as exportações totais em julho alcançaram 192.544 toneladas e em 2020, no mesmo mês, foram de 194.120 toneladas, com queda, portanto, de 1%. A receita obtida foi de $1 bilhão e 11 milhões contra 776 milhões e 500 mil dólares em julho de 2020, crescimento de 30%. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, informa que as exportações brasileiras de carne de frango, considerando in natura e processados, totalizaram em julho 424.400 toneladas, número 16,4% superior ao alcançado no mesmo período de 2020, quando foram exportadas 364.600 toneladas. É o melhor resultado mensal de 2021 e o terceiro maior da história do setor produtivo. Em receita, as vendas de carne de frango totalizaram em julho 739 milhões e 200 mil dólares, número 48,4% superior ao alcançado em julho de 2020, com 498 milhões e 200 mil dólares. O último registro de receita mensal de exportações do setor, acima de 700 milhões de dólares, ocorreu em julho de 2018. O preço do leite captado em junho e pago ao produtor em julho chegou a R$ 2,31 o litro na média Brasil líquida, recorde real da série histórica do CPEA, que se iniciou em 2005. As altas foram de 5% na comparação com o mês anterior e de 21,8% frente ao mesmo período do ano passado, também em termos reais. O índice de captação leiteira do CPEA registrou alta de 2,12% de maio para junho, puxado pela elevação média de 5,5% na captação dos estados do sul do país. No entanto, o aumento dos custos de produção e o período de estiagem limitaram a oferta e intensificaram a concorrência entre as indústrias de laticínios para garantir a compra de matéria-prima durante o mês de junho, ocasionando a alta nos preços. Frio e geada contínuos podem elevar o custo da produção de leite. Segundo a Gadolando, mesmo com pastagens mais resistentes, incidências frequentes de eventos climáticos aumentam o reforço de suplementação na alimentação. Nestor Tipa Júnior. O frio extremo da última semana e as geadas frequentes no Rio Grande do Sul preocupam os produtores de leite do estado. Mesmo com a resistência das pastagens à época, a continuidade dos eventos climáticos pode influenciar nos custos de produção da atividade. A avaliação é da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando. Segundo o presidente da entidade, Marcos Tang, o produtor trabalha com as pastagens e o inverno costuma ser uma boa época, pois o azevém é resistente ao frio, mas a um frio moderado. Mesmo assim, ele precisa das suas horas de luz, de água. Quando temos frios extremos, com 1 ou 2 semanas de geadas fortes, essa pastagem não reage. Mesmo que ela não morra, ela não brota e você não consegue fazer a rotação como de costume. Em 10 dias os animais poderem voltar a essa pastagem que hoje pastaram, porque simplesmente essa planta não terá o desenvolvimento, ela ficará parada no seu desenvolvimento. Com isso, a preocupação com os custos de produção do gado leiteiro também repercute na propriedade. Conforme Tang, em casos como este, é necessário aumentar a suplementação. Com maior tratamento dentro do coxo,
compra de mais insumos e o custo de produção que aumenta. E é desta forma, segundo o dirigente, que o frio extremo e a geada afetam os custos, pois não tendo as pastagens, os animais não podem ficar sem comida e é preciso comprar outros insumos para poder oferecer aos animais. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Desde que os primeiros casos de peste suína africana surgiram na China em 2018, os serviços veterinários oficiais brasileiros, como a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, têm se mantido vigilantes para evitar o ingresso dessa enfermidade em território nacional. Na semana passada, a República Dominicana reportou à Organização Mundial de Saúde Animal a ocorrência de peste suína africana em suínos do país, tornando-se o primeiro registro da doença no continente americano. Segundo a fiscal estadual agropecuária Juliane Webster, do Programa de Sanidade Suídia da Secretaria, quando essa doença se disseminou na China e em países da Europa, várias ações foram intensificadas visando a prevenção da ocorrência, a detecção, o diagnóstico precoce e a resposta rápida a uma eventual incursão da enfermidade no estado. Em reunião do Conselho Técnico Operacional da Suinocultura do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, Fundesa, ficou definido que médicos veterinários habilitados que atuam nas indústrias, bem como servidores das inspetorias de defesa agropecuária, passarão por encontros para esclarecer o novo plano integrado de vigilância de doenças nos suínos. O plano foi lançado na última semana e traz algumas novidades que visam melhorar a capacidade de detecção precoce em suínos no país. A nova norma revisa as anteriores e inclui a peste suína africana e a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de suínos e o Rio Grande do Sul está em segundo lugar no país quando o assunto é exportação. A semana passada foi intensa para o cavalo crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Na pista, os exemplares disputaram 32 vagas em 2 classificatórias simultâneas para a final do Freio de Ouro. Destas, 29 foram preenchidas, sendo as 16 das regiões 5, 7 e 8, além de 13 da Gaúcha Sul, sendo 7 fêmeas e 6 machos. No sábado, foi a vez da decisão da classificatória das regiões 5, 7 e 8. Ibérica da Vendramin consagrou-se a vencedora da seletiva entre as fêmeas, exposta pelas instâncias Vendramin e Serrana de Palmeira, no Paraná, conduzida pelo ginete Fabrício Brunelli. Nos machos, destaque das areias do Cubatão chegou na primeira colocação. O cavalo é criado por Edio Schweitzer, exposto por ele e Fábio Schweitzer, da Cabanha Areias do Cubatão, de Alfredo Wagner, Santa Catarina, e conduzido pelo ginete Francisco Cras Alves. Já no domingo, foi dia de decidir os vencedores da classificatória Gaúcha Sul. Nas fêmeas, a égua Campana Vincuna, que foi freio de ouro em 2019, liderou de ponta a ponta a classificatória. O exemplar foi montado pelo ginete Zeca Macedo e exposto por Cláudio Luiz de Lima Curi Halal, da Cabanha Lagoa do Sol de Rio Grande. Nos machos, o cavalo Monarca da Dom Manuel foi o primeiro lugar, guiado pelo ginete Jardel Finkenauer Pereira e exposto por Sérgio Roberto da Silva Nunes e Evaldo Francisco da Rosa, da Cabanha Dom Manuel de Gravataí e Estância Liberdade de Rolante. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rejane. Na próxima segunda-feira, dia 9 de agosto, a Trajano Silva Remates e a Ferreira e Pedrotti Agronegócios e Remates realizam a segunda edição do leilão virtual de gado geral da aliança entre os dois escritórios. A oferta contará com cerca de 600 animais. O leilão ocorre a partir das 7 da noite, com transmissão pela Trajano Web no YouTube. Informações trajanosilva.com.br. E o leilão virtual Cabanhas Gravataí e Figueira será realizado no dia 10 de agosto, terça-feira, a partir das 8h30 da noite, com transmissão ao vivo pelo canal do Cavalo Crioulos no YouTube. Serão ofertados 24 lotes da raça crioula no martelo Macedo Leilões Rurais. Informações macedoleilõesrurais.com.br.
Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com Andréia Odriozola. Tudo bem, Andréia? Olá, Rejane. Realizado anualmente na região norte do estado, pelo segundo ano consecutivo, o Seminário Regional da Suinocultura será realizado totalmente online no dia 24 de agosto. A atividade ocorre neste formato novamente devido às medidas de segurança para a prevenção à Covid-19. 3 profissionais integram a programação do evento, que é uma realização da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, AXURS. O evento começa às 19h, com transmissão pelo canal da Emater no YouTube. Informações em axurs.com.br. Para o Campo em Notícia, Andréia Odriozola. Obrigada, Andréia. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net. Os casos de raiva herbívora preocupam produtores rurais com a questão da sanidade e as perdas econômicas. O Agropauta Técnica Pecuária conversou com o fiscal estadual agropecuário, Fábio Adriano Canitz, sobre as medidas de combate e como controlar a incidência do problema. A entrevista é de Nestor Tipa Júnior. Hoje o nosso assunto é a questão da raiva herbívora, que vem preocupando muito os produtores rurais, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E o nosso convidado do dia é Fábio Adriano Canitz, fiscal estadual agropecuário. Fábio, prazer de ter aqui conosco. Bom dia, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Bom, Fábio, o que a gente pode falar sobre a raiva herbívora em primeiro lugar? O que ela traz aí de prejuízos, quais as causas que ela traz aí principalmente para o rebanho bovino? Bom, quando falamos em raiva, temos dois grandes ramos assim que seriam os prejuízos. O primeiro é as vidas humanas, né? A raiva é uma doença que não tem cura. Após instalados os sinais clínicos, ela é invariavelmente fatal. A pessoa desenvolveu os primeiros sinais clínicos, ela não tem tratamento que salve essa pessoa.
Existe até na literatura alguns casos de pessoas que aparentemente tiveram e se recuperaram, mas ficaram quase que em estado vegetativo. Então se considera ainda, pela Organização Mundial da Saúde, que é uma doença fatal. E é o que não é mensurável, né, o valor de uma vida humana. E, em segundo lugar, o grande prejuízo ao rebanho bovino, principalmente porque causa a morte desses animais. Então, essa raiva que acomete os bovinos é a raiva do ciclo rural, né? A gente pode falar mais sobre isso, mas ela causa a morte dos animais e o preço que está hoje, um animal é um valor também bem complicado para os produtores rurais aí enfrentar, né? Pois bem, né? A gente tem todos esses problemas, né, causados aí pela questão da raiva aí ao produtor, que é um prejuízo econômico também muito grande, né? Bom, e como é que vocês estão vendo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente essas incidências que surgiram? A gente sabe que geralmente existe já diversas incidências, né, ao longo aí desses períodos, mas a gente tem visto muitas notícias nesses últimos tempos sobre esse assunto. O Rio Grande do Sul, ele é endêmico, né? Então o que se caracteriza é que a doença ela retorna em períodos recorrentes, ela nunca some de verdade, ela não é erradicada, né? E nesse último ano a gente percebe um aumento muito significativo nos números de casos, né? Então vem aumentando, principalmente os produtores que não vacinam, eles estão tendo problemas em cidades aí onde tem furnas, onde tem morcegos, está acontecendo bastante mesmo, como tu bem pontuou aí. Bom, e o que a gente pode dizer aí que causa essas incidências recorrentes em relação à questão da raiva? A questão dos aumentos de casos de raiva geralmente estão ligadas a problemas naturais também. E quando eu digo natural, acontece espontaneamente, como uma enchente. Aconteceu, quem lembra, em 2013, 2012 ou 2013, teve uma enchente grande na região de São Lourenço e depois teve surtos muito grandes de raiva, mas também ligado a desmatamento, porque quando tu começa a entrar dentro da mata, abrir clareiras para plantações, a gente começa a tirar o alimento desse morcego e ele começa cada vez a chegar mais próximo dos humanos e das criações de animais domésticos, né? Então sempre está ligado a esse tipo de, vamos dizer assim, quase que desastres naturais e muitas vezes causados pelo próprio ser humano. Então o morcego, ele já existe, sempre existiu, mas ele estava, vamos dizer assim, em harmonia com a natureza. Começa a tirar o alimento dele, ele começa cada vez ir mais longe procurar o seu alimento. Então chega até os rebanhos bovinos, né? Bom, Fábio, e como é que se faz a identificação do animal que foi contaminado com a questão da raiva, que foi atingido aí pela questão do morcego? Essa é uma pergunta muito importante e até serve um pouco de alerta para alguns produtores rurais. A raiva nos herbívoros, a maioria dos casos, ela cursa com um quadro clínico paralítico, ou seja, o animal ele perde o trem posterior, ou seja, as patas traseiras ele perde a movimentação, o animal fica deitado por dias, às vezes 2, 3, 4, mas desde o início dos sinais clínicos ele morre em 10 até 10 dias após os sinais clínicos. E ele tem sinais neurológicos, ele pode tentar levantar, ele pode até ter episódios de ficar um pouco mais agressivo no começo, mas com o tempo ele vai tendendo à paralisia, né? Então, herbívoros têm essa característica de raiva paralítica. E serve de alerta para os produtores que tenham muito cuidado até para manipular esse tipo de animal, sempre que apresentarem um quadro de incoordenação, o animal não consegue levantar,
um pouco de cuidado para manipular, e sempre bom notificar a Secretaria da Agricultura para que vá lá e verifique, né? Faça a coleta e mande para laboratório e tudo. Então é mais seguro para o próprio produtor, né? Como falaste agora, né? Essa identificação da coleta vai para um laboratório e tem um tempo ainda para poder fazer a identificação, né? Tem um tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura faz através do IPVDF, né, que é o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, lá em Eldorado do Sul. Então, vai ser enviado, claro que se tiver um caso de exposição humana, vai ser dado uma certa agilidade, né, porque, como eu falei, as vidas humanas sempre vão ser colocadas em primeiro lugar. Mas o exame geralmente fica pronto em perto de uma semana, né, alguns dias, assim. Então, pode ser enviado direto para lá, um médico veterinário que faça essa coleta. Não é muito simples a coleta, então são algumas partes do cérebro, né, que é o córtex, a medula e o cerebelo. Então, ou se for o produtor, não tiver outra forma, pode mandar todo o cérebro do animal. Pode abrir a calota ali, é um pouco difícil, nem todos têm essa prática, né? Mas é possível também. E manda para o laboratório, dentro de alguns dias vai retornar o resultado. Bom, falaste então essa questão aí, né, desse período que se fica, né, nessa espera. Antes disso, o animal já é abatido, né? A coleta ela é feita com um animal morto já. Então, porque precisa tirar o cérebro, né? Não tem outra opção. Mas geralmente ele vem a óbito muito rápido, né? Nessa apresentação clínica de sinal neurológico. E se não, é preciso fazer a eutanásia e coletar o encéfalo, né? Bom, daí a partir disso, a partir dessa análise, também tem, assim como outras enfermidades, tem que também fazer aquela revisão do resto do rebanho para ver se também não tem algum efeito nesses outros animais. Com certeza. Como a raiva ela tem essa importância de ser uma zoonose, né, ou seja, de ser transmitida para os humanos, ela vai, vamos dizer assim, ela vai furar a fila, ela vai ser a primeira e o objetivo é se mandar o quanto antes para o laboratório. Caso curse com um resultado negativo para a raiva, então lá no próprio laboratório já vai se feito pesquisa para outros agentes, como herpes vírus tipo 2, tipo 5, babésia, outras doenças que também cursam com esse sinal neurológico, né? E no rebanho também, dificilmente vai ser um caso isolado, porque a raiva ela acontece em surtos, né? O morcego, hematófago, ele está muito próximo daquele rebanho, se alimentando, dificilmente só um animal vai ser acometido, então terão mais casos e vão levar a essa desconfiança de ser uma doença do rebanho, né? A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. Em Restinga Seca, na região centro do estado, tendo em vista a manutenção na produtividade do rebanho bovino nas comunidades do interior do município, ocorreu nesta semana a entrega de uma balança de pesagem de gado para a Associação dos Agricultores Rurais do Passo da Serraria, interior de Restinga Seca. O equipamento foi adquirido pelo município por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente com recursos próprios, no valor de R$ 11.675,98. Na ocasião, o prefeito de Restinga Seca, Paulo Ricardo Salerno, acompanhado de integrantes da Secretaria da Agricultura do município, estiveram conversando com criadores da região. Especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Silvio Oliveira, das rádios Delta e Difusora de Bagé. Capacitação online orienta sindicatos rurais da fronteira sobre o Fundo Ovinos.
A Secretaria Executiva do Fundo Ovinos realizou uma capacitação online para sindicatos rurais dos municípios de Bagé, Santana do Livramento, Pinheiro Machado, entre outros aqui da região fronteira, para orientar sobre os procedimentos necessários para requerer apoio financeiro do Fundo de Desenvolvimento para a realização de eventos locais de incentivo à cadeia produtiva da ovinocultura. Em seu conselho deliberativo, o Fundo Ovinos definiu que a destinação de recursos de apoio às feiras oficiais de ovinos será no valor de até R$30 mil, conforme o número de animais inscritos. Os solicitantes devem ser os sindicatos rurais que sejam responsáveis pela organização dos eventos nos respectivos municípios. No primeiro semestre deste ano, a Agrovino, aqui em Bagé, e a Feovelha, em Pinheiro Machado, contaram com o apoio do Fundo Ovinos. Neste segundo semestre, entre outros 3 eventos e feiras já estão agendados. De Bagé, especial por Campo e Notícia, falou Silvinho Oliveira. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. O combate aos crimes rurais e as medidas e estratégias que vêm sendo adotadas estiveram em debate no Agropauta Web Talks. Participaram o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, o presidente da FEBRAC, Leonardo Lamáquia, e o inspetor de polícia e chefe da equipe de investigações da DECRAB de Bagé e vereador em Dom Pedrito, Patrício Antunes. A mediação foi de Nestor Tipa Júnior. Lembrando, hoje então nós temos aqui o nosso debate sobre as medidas e combates à questão do crime rural, que é uma preocupação muito grande do campo. Eu já vou apresentar o nosso grande time de hoje, que está aqui conosco, o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, o presidente da FEBRAC, Leonardo Lamáquia, e também o inspetor de polícia e chefe da equipe de investigações da DECRAB de Bagé e vereador em Dom Pedrito, Patrício Antunes.
O que hoje são as principais preocupações em relação aos crimes rurais que nós temos? Nós temos aí, sempre fala a questão do abigeato, nós temos aí agora também a questão do descaminho também, especialmente numa situação atual, que nós temos um novo status, que foi muito debatido, foi muito defendido por todos aí em relação a buscar esse novo status em relação à aftosa. E isso também é uma preocupação, porque faz parte também de um problema que pode ser causado ali na frente, né? Preocupações são várias, mas definiria duas, em especial nesse momento que estamos vivendo. Primeira delas, o maior prejuízo dos pecuaristas do Rio Grande do Sul, hoje não é o abigeato, sim o estelionato rural. Recentemente a DECRAB deflagrou uma operação em pelo menos 15 municípios do estado, onde foi desarticulada uma organização criminosa responsável por crimes de estelionato que chegam em erários próximos à casa dos 30 milhões de reais em apenas aí 5 meses. 2021 tem sido marcado para nós pelo estelionato rural, em valores bem superiores, inclusive, ao abigeato, quando se falamos de prejuízo. E como não poderia deixar de ser, o Instituto comunga com as preocupações do Patrício, mas também tem outras preocupações. O crime de abigeato é um dos crimes mais antigos que se conhece. Seja na modalidade carneada, seja na modalidade transporte fluvial, né, que inclusive em rios transnacionais deveria a Marinha fazer essa fiscalização, não faz, seja na modalidade caminhão boiadeiro, como o Patrício falou, e até mesmo transnacional, como a gente vê ali na região da Coxilha Negra, em Santana do Livramento, no Capão do Inglês, onde a incursão de uruguaios levam o gado e simplesmente se cruza uma linha imaginária. E dentro desse cenário, a gente verifica um grande esforço dos entes policiais, mas não no sentido ainda, não desmerecendo o trabalho da DECRAB, que é maravilhoso, mas a gente não vê a tecnologia aliada a isso. E o que eu queria destacar? Exatamente o trabalho conjunto que vem sendo realizado no Rio Grande do Sul em torno deste tema. Esse trabalho conjunto, ele é um trabalho que dá, inclusive, um exemplo para todos nós, porque esse trabalho iniciou no governo Sartori, liderado pelo então vice-governador e, para nosso orgulho, primeiro presidente da FEBRAC, José Paulo Cairoli. O inspetor Patrício lembrou bem da força-tarefa. Assim começou esse grande trabalho focado no combate aos crimes rurais. E depois disso, este trabalho ele teve continuidade no governo Leite. Então, esse já é um exemplo interessante de dois governos distintos, mas que um trabalho, pela sua importância, pela sua relevância e pelo profissionalismo da forma com que ele estava sendo exercido, tanto pelos servidores públicos da segurança, como visto pelo setor, especificamente pelas entidades do setor, o trabalho acabou tendo continuidade. Então acho que a gente já pode entrar, vamos novamente passar aqui, Lamac, deixar contigo, depois Patrício, como experiência também no Legislativo Municipal, né? E o Luiz Felipe, então, para a gente fazer essa rodada em relação ao que é o papel do município dentro disso, né? E eu, conversando com a ministra, propus a ela, nós precisamos de uma política nacional de combate aos crimes rurais. Primeiro, pela importância que o campo tem hoje no Brasil. O Brasil é uma potência na produção de alimentos. Isso gera toda a economia brasileira, além de gerar divisas, gera emprego e renda. Portanto, nós precisamos de um olhar muito específico sob o ponto de vista nacional, envolvendo Polícia Federal, Exército, controle de fronteiras, tudo isso. Mas também não adianta nós pensarmos só no macro. Precisamos de uma política nacional, sim. O Estado, aqui especificamente do Rio Grande do Sul, vem fazendo a sua parte. Claro que nós temos que cobrar mais do poder público estadual,
recursos para este fim, porque, volto a frisar, é importante que os governantes entendam que investimento na segurança no campo é investimento num dos setores hoje mais importantes da economia. Realizamos uma proposição inédita no município e que somente ocorreu em razão dessa experiência que nós tínhamos trabalhando lá na ponta do enfrentamento ao abigeato, que é a realização de um banco de dados onde conste marcas, sinais e qualquer outro tipo de identificação animal, que hoje existem vários, brinco, chip, seja o que for, mas um banco de dados que contemple todas essas informações de cada produtor e, obviamente, respeitando todos os critérios de sigilo que a lei nos faculta, a possibilidade de compartilhar essas informações com os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Brigada Militar e também com os órgãos de fiscalização, seja do próprio município ou também da Secretaria Estadual de Agricultura. Abraço, Lamáquia. Obrigado pelas palavras carinhosas. A pandemia levou milhões de pessoas à pobreza, à miséria. De forma antagônica, o gado disparou, subiu. Estamos num estado carnívoro. Todo mundo come carne, o maior consumo per capita de carne da federação. Isso levou ao que o Patrício já falou, ao aumento dos crimes de carneada. Onde é que essa carne, em regra, para? Claro que existe um certo consumo, mas em regra para nos açougues. Nos açougues, nos frigoríficos. Quem tem a responsabilidade pela fiscalização do açougue do frigorífico? Em regra, o município. Né? Eu tomei a liberdade de conversar com a Prefeitura de Santana do Livramento, passei mais de 1 hora em reunião, pedindo uma fiscalização mais rigorosa perante os açougues, tendo em vista que eu tinha informação qualificada de que estavam vendendo carne furtada em um determinado casa comercial da região. E em relação a isso, por quê? Porque a fiscalização não precisa de mandato judicial. Ela pode chegar e, pelo poder de polícia, fazer cumprir, diferente da polícia civil ou da brigada que precisariam do mandato. O poder público, o órgão municipal, poderia fiscalizar mensalmente, semanalmente, os açougues, os frigoríficos, que são de sua responsabilidade, no caso dos frigoríficos, sem mandato. E isso, com certeza, repercutiria muito na diminuição dos crimes de abigeato. Só que isso a gente não vê um movimento consistente, um movimento forte, robusto nesse sentido. E fica o nosso apelo público desde já para que, então, os entes municipais comecem a um movimento muito mais forte e robusto, porque eles têm essa responsabilidade e eles têm essa faculdade de poder fiscalizar sem mandato, coisa que não é facultado à Brigada Militar nem à Polícia Civil. A live completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Nesta semana, no canal da AgroEffective no YouTube, será a vez do Agropauta Entrevista. O tema é o mercado e a produção das abelhas sem ferrão, com o presidente da Associação de Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, a AMEVAT, Nelson Agnes. É na segunda-feira, a partir das 19h. Já na terça-feira, no mesmo horário, o Agropauta Técnica Agrícola vai falar sobre manejos na colheita e pós-colheita de citros. O convidado é o extensionista da Emater, Marcos Schaefer. Quarta-feira é dia de Agropauta Inovação, com uma iniciativa inovadora criada por um aluno do Colégio Teotônia. E na sexta-feira, o Agropauta Live Series será sobre cultura com o jornalista e escritor Renato Dalto. Confira ainda no próximo sábado o Agropauta Curiosidades e na quinta-feira, novidade, a estreia do Agropauta Vozes Femininas. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro tá on.
O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Quem já pode, vacine-se e quem puder, fique ainda em casa.